The Sustainable Development Goals are the world's action plan for a fair globalization and a better future for all. We have 10 years to bring that vision to life, and we can only get there together. That is why we have launched a decade of action to deliver the goals, to overcome poverty and inequality, to combat the climate crisis and advance gender equality, to build peaceful, just and inclusive societies free of discrimination and hate in harmony with nature. Join us, step up, seize the moment, and let us work together to meet the goals, move our world forward, and leave no one behind. Bom dia. De facto, como o Ulisses anunciou, há cerca de 100 pessoas neste momento a assistir a esta transmissão. É curioso, porque nas sessões presenciais provavelmente o número seria mais ou menos idêntico. Esta é a 15ª edição da Semana da Responsabilidade Social, em 16 anos, ou a 16ª em 15 anos consecutivos. A Semana da Responsabilidade Social é o maior evento que a APE organiza todos os anos. Desde 2006, centenas de oradores passaram por aqui e muitas centenas de sessões foram realizadas, segundo um modelo que não tem variado. O modelo é o da co-organização. A APE lança a iniciativa, mas todas as sessões têm um co-organizador. Há 1-2 sessões por ano em que a co-organização é da própria APE, mas o conceito foi sempre de ser inclusivo, trazer para a semana os mais diversos stakeholders, as partes interessadas, desde aquelas que representam direitos humanos, questões sociais, ambientais, obviamente questões económicas são da maior importância, combate à corrupção, direitos humanos, igualdade de género. Temos tentado cobrir todos os aspectos da responsabilidade social debaixo do grande chapéu que é a ISO 26000. Este ano soubemos com grande satisfação que a ISO 26000 foi finalmente adoptada como uma norma europeia pelo CEN, pelo Centro Europeu de Normalização, e que vai ter um novo impulso, nomeadamente através de, dentro de muito pouco tempo, uma revisão. A primeira revisão após 10 anos. A ISO 26000 tem sido o quadro que informa a Semana da Responsabilidade Social nos últimos anos. Desde há 2-3 anos para cá, principalmente desde 2016, após a publicação pelas Nações Unidas em 2015 da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Semana passou também a endereçar com maior ênfase a sustentabilidade no quadro da Agenda 2030. É exatamente o que acontece também este ano. De facto, desde a ISO 26000, que a responsabilidade social era definida ou conceptualizada como a aplicação ao nível das organizações do grande quadro geral da sustentabilidade. Portanto, as duas coisas, os dois conceitos encaixam perfeitamente bem. A sustentabilidade é um conceito mais macro, com objetivos mais macro, enquanto que a responsabilidade social apela à ação concreta do interior das organizações para o exterior das organizações. Portanto, esta edição da semana segue o mesmo tom. São mais de 30 eventos ao longo da semana, envolvendo umas dezenas de oradores e co-organizadores, e, portanto, é algo que nós recomendamos vivamente, dentro das possibilidades, que todos participem, todos assistam, porque será com toda a certeza algo de muito útil e informativo para todos. É uma oportunidade para conversarmos entre públicos que normalmente não conversam. Essa também foi uma das intenções da APE. Na altura ainda não estava definido pelas Nações Unidas o grande apelo de que não fique ninguém para trás. Na Semana da Responsabilidade Social, também desde o início, tivemos esse apelo, que não fique nenhuma parte significativa da sociedade portuguesa de fora. Desde que queira entrar neste grande evento, nós arranjaremos forma de ter um espaço, uma oportunidade, um momento para essa parte da sociedade portuguesa se pronunciar.
inclusividade e abertura. Foi sempre o nosso eixo central. A APE não é uma associação fechada, é uma associação totalmente aberta e por isso tem um campo de ação tão vasto. Enquanto organismo normalizador setorial, a APE cobre aspectos tão diversos como a normalização em ética ou a normalização em finanças sustentáveis. Vamos ter um evento sobre isso, penso que amanhã. E cobre aspectos tão diversos como os direitos humanos e as questões ambientais. Teremos também eventos sobre essa matéria. Mas, passando isto pela mobilidade urbana ou pela questão oceânica, tão importante para Portugal. É um evento ímpar e com algum, enfim, acho que justificado orgulho, digo que durante todos estes anos, desde 2006, nunca falhámos um ano. Esta é a primeira vez que fazemos de forma eletrónica, portanto, sem sessões presenciais. Obviamente que o Covid teve aqui um papel. Não vamos dizer que estamos a fazer sessões presenciais porque quisemos fazer sessões presenciais. Não, o Covid impediu-nos de fazer sessões presenciais. Mas também, desde que percebemos que o Covid nos impedia de fazer sessões presenciais, procurámos olhar para esta matéria como uma oportunidade e não como um problema. E, de facto, é uma oportunidade, porque conseguimos ter oradores que, de outra forma, teríamos muita dificuldade em ter aqui, conseguimos trazer pessoas de longes paragens, vamos ter oradores de Nova Iorque, vamos ter oradores de outros países, que, de outra maneira, não era possível, porque a viagem, porque o custo, porque o tempo não o permitiria, e, portanto, há potencialidades positivas muito interessantes neste modelo. Temos que procurar adaptar-nos sempre àquilo que nos é dado. O jogo é dado de forma igual para toda a gente. Uns jogam melhor, outros jogam pior. Nós queremos ser daqueles que joguem melhor nesta oportunidade das sessões online. Nesse sentido, desejo a todos os participantes e os oradores uma excelente semana de aprendizagem, de desenvolvimento. Obviamente quero endereçar um agradecimento muito especial aos nossos oradores, na pessoa do professor António Costa Silva, que é o primeiro e o keynote speaker desta sessão, mas também a todos os outros que estaremos aqui, como o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, ou a diretora da Provedoria do Associado da Associação Mutualista de Montepio e vice-presidente da Aliança ODS Portugal, que é, enfim, algo caseiro, mas muito importante, da doutora Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, e da Susana Fonseca, membro da direção da ZER. A todos agradeço, como agradeço a todos os oradores que durante esta semana irão estar a intervir, e espero que, acima de tudo, aqueles que participam assistindo, apreciem e aproveitem aquilo que nós aqui tentamos fazer. Muito obrigado a todos. Bem, dizem-me que o meu papel agora é também fazer um pouco de compere e, portanto, pedir ao professor António Costa Silva que tome o stage, que tome o palco, é ser o floor, né, são estas as terminologias adequadas, e eu sairei para lhe dar palco. Muito obrigado. Muito bom dia. Queria agradecer o convite do engenheiro Mário Parra da Silva para estar aqui presente. É com grande prazer que estou aqui para partilhar uma série de premissas e análises sobre a situação que estamos a viver. Nós estamos numa encruzilhada, desde logo temos uma crise sanitária gravíssima e é uma crise que põe em causa alguns dos paradigmas que nós tínhamos do passado, desde logo o paradigma da saúde, o que são os desafios da saúde hoje, o paradigma da segurança, o que é a segurança hoje, quando é a segurança da própria espécie humana que está em causa, mas também é uma crise que trouxe um vírus que tem o efeito darwinista sobre as nossas sociedades, portanto, em termos do impacto que tem nos mais vulneráveis, nos menos saudáveis, e, portanto, é uma marca distintiva da civilização não deixar ninguém para trás, e é por isso que as questões sociais também são um desafio fundamental da sustentabilidade e um desafio fundamental do nosso tempo. Mas é também uma crise que acelerou a conectividade digital, acelerou a transição tecnológica com tudo aquilo que ela suscita.
Para mim, um dos pontos cruciais é a gestão dos riscos, que está umbilicalmente ligada à questão da sustentabilidade. Nós somos uma civilização que não está a conseguir antecipar e gerir os riscos da forma como devia. A questão da gestão do risco foi uma marca distintiva da civilização, quando no fim do Renascimento, com o Luca Pacioli e os seus companheiros que inventaram as premissas da teoria das probabilidades, nos deram as ferramentas para lidar com os riscos. Mas o que é que se passa? A nossa civilização está a acumular informação de uma forma sem precedentes na história. Nos últimos 5 anos, o volume de informação que acumulamos é 20 vezes superior ao que existia há 5 anos atrás, e nós não estamos a conseguir transformar essa informação em conhecimento e o conhecimento em sabedoria. E eu penso que esta crise interroga diretamente essa questão. Temos que tratar melhor os dados, tratar a informação, não ficar deslumbrados só com a informação, mas a partir dela produzir conhecimento para gerir melhor os riscos com que estamos confrontados. Mas o problema crucial da crise sanitária é que já se transformou numa crise económica e social profundíssima, e isto é apenas o topo do iceberg. Quando nós escavamos o iceberg, nós estamos sentados hoje sobre uma crise climática sem precedentes na história da espécie humana nos últimos anos. E esta crise deriva fundamentalmente daquilo que se está a passar em termos da nossa civilização. Nós somos uma civilização que transforma recursos em lixo a uma velocidade sem precedentes. Há um estudo do US Geological Survey que mostra claramente que nos últimos 50, 60 anos nós estamos a consumir em termos percentuais 618 vezes mais petróleo do que consumíamos há 60 anos atrás, 1000 vezes mais gás, 756 vezes mais níquel, 1500 vezes mais bauxite. E isto é absolutamente insustentável. E é por isso que a questão da economia circular é um dos desafios fundamentais do nosso século. Nós temos que ser capazes de transformar lixo em recursos. E isso, se analisarmos só o que se passa na União Europeia, nós na União Europeia produzimos por ano cerca de 4 mil milhões de toneladas de lixo. Isto é, cada um de nós, dos 500 milhões de cidadãos da União Europeia, produz 8 toneladas de lixo por ano, o que é realmente esmagador. E, portanto, nós temos que ser capazes de transformar o lixo em recursos. Só na União Europeia o processamento dos lixos, o tratamento dos resíduos, só em termos dos minerais estratégicos, pode fornecer à União Europeia a hipótese de recuperar de 25% a 30% dos minerais estratégicos de que ela precisa. É um mercado de 650 mil milhões de euros. Portanto, a economia circular é absolutamente compatível com a economia, com a sustentabilidade e com tudo aquilo que nós podemos desenhar em termos do futuro. Mas depois há outras coisas que se estão a passar no planeta que são inquietantes, desde logo o que se passa no Ártico. O Ártico é a zona do planeta que mais aqueceu nos últimos 100 anos, cerca de 1,6 graus centígrados. E nas últimas 3 décadas nós perdemos mais de 2 milhões de quilómetros quadrados de gelo do Ártico. O gelo é absolutamente essencial, é um estabilizador climático da Terra, porque ele reflete parte da energia solar que atinge o nosso planeta. E, portanto, o albedo solar, que é o coeficiente de reflexão da radiação solar do nosso planeta, deve ser estável. Ele, nesta altura, entrou em instabilidade e isso é muito inquietante. Porquê? Porque, desaparecendo as camadas de gelo, o aquecimento global dos oceanos é incontornável. E há um projeto internacional, que é o projeto Argo, que usa uma série de sensores, que são aparelhos de muita precisão, que descem no oceano até cerca de 2.000 metros de profundidade, descem e sobem em ciclos de 10 dias. E eles dão toda a informação que nós necessitamos hoje sobre o oceano. A pressão, a temperatura, o nível de acidificação, o conteúdo de CO2, o conteúdo de plásticos, o volume de recursos biológicos. E uma das primeiras descobertas deste projeto é que nós deixamos, nos últimos 30 anos, deixamos sedimentar nos 3 metros superficiais da camada do oceano, deixamos aí acumular energia que é equivalente a 1.000 milhões de vezes a energia que foi deflagrada nas bombas atómicas de Nagasaki e de Hiroshima. E, portanto, isto é uma bomba retardadora que nós temos no nosso planeta. E por isso é que eu penso que um desafio em termos do futuro, e para Portugal, para a Europa, é usar os Açores, que é um dos melhores sítios do mundo para estudar as interações entre o oceano e a atmosfera, entre a terra e o ar, para criar nos Açores uma grande universidade do Atlântico para estudar estes fenómenos. Porque os cientistas hoje ainda não sabem como é que esta energia acumulada no topo do oceano se liberta para a atmosfera.
quais são os mecanismos que estão subjacentes a este fenómeno, mas são exatamente esses mecanismos que depois provocam os fenómenos climáticos extremos, as tempestades, os tufões, os ciclones com a devastação imensa que cria no nosso planeta. E só a descoberta destes mecanismos é uma informação que vale bilhões de dólares e eu penso que devemos apostar aí. E atenção, quando nós estamos a falar das questões climáticas, nós temos que ver que conseguimos negociar com os governos, com os sindicatos, com as troicas deste mundo, nós não conseguimos negociar com a natureza. E se deixarmos que a situação no Ártico se degrade substancialmente, nós temos o problema do permafrost, do solo gelado que atravessa toda a tundra ártica, e a quantidade de matéria orgânica que está depositada nos solos gelados, se eles descongelarem e ela se começar a libertar, com a ação das bactérias pode haver uma produção imensa de CO2, se existir oxigênio, ou de metano, se não existir oxigênio. A libertação deste CO2 ou deste metano para a atmosfera pode ser um problema letal para o planeta, pela simples razão de que o conteúdo de carbono orgânico que existe hoje no permafrost é equivalente a cerca de 1.500 mil milhões de toneladas de CO2. Isto é 2 vezes mais de todo o CO2 que existe na atmosfera. Portanto, isto pura e simplesmente não deve acontecer. E é por isso que a década em que nós estamos a entrar é uma década absolutamente vital, é uma década crucial para mudar o percurso da nossa civilização, mas isso exige mudança de comportamentos, exige ação dos governos, exige concentração nas questões que são absolutamente vitais. E esta década é indispensável, porquê? E é a década que não podemos perder, porque nós tivemos nos últimos anos, ou no último século e meio depois da Revolução Industrial, nós tivemos um aumento da temperatura do planeta de cerca de 1 grau centígrado. Mas nos últimos anos o aumento da temperatura do planeta está a crescer de forma preocupante. Em cada década aumenta cerca de 0,2 graus centígrados. É por isso que se nós quisermos conter o aumento da temperatura no 1,5, 1,6 graus centígrados, nós temos 10, 12 anos para o fazer. E isso é absolutamente indispensável. Portanto, a questão crucial que se coloca aqui é como é que vamos fazer isso. E isso está relacionado com os desafios da sustentabilidade, com aquilo que Portugal, a Europa e o mundo estão hoje confrontados. E a primeira grande questão, nós temos que mudar a nossa matriz energética. Ainda hoje a matriz energética mundial depende em cerca de 80% dos combustíveis fósseis. Nós temos que ter uma transição acelerada dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. As energias renováveis são absolutamente indispensáveis. Eu sou das pessoas que defendem há muitos anos que o sol é das grandes energias, vai ter um papel fulcral neste século, pela simples razão de que em cada dia que passa nós recebemos do sol 8.000 vezes mais energia do que toda aquela que o planeta consome. Só que a questão da libertação da civilização dos combustíveis fósseis é difícil. Nós ainda não temos hoje um imposto sobre o carbono, que deve ser uma ferramenta absolutamente indispensável para acelerar esta transição. Os impostos sobre as atividades poluidoras foram defendidos por Arthur Pigou, um dos grandes economistas da Universidade de Cambridge, na dobragem do século XIX para o século XX, e ele tem que ser aplicado às atividades que produzem carbono. Há cerca de 3.000 economistas nos Estados Unidos que já assinaram uma petição em favor desta ferramenta, que é mais eficiente para acelerar a transição energética. E entre esses economistas está o Gregory Mankiw, que é um dos grandes economistas americanos, e, portanto, hoje em dia é uma questão que está desenvolvida, mas falta vontade política, falta foco, falta concentração para esta ferramenta começar a funcionar. E ainda na área dos combustíveis fósseis, nós não podemos ignorar, continuamos a ter hoje, no mundo, em cada ano, subsídios aos combustíveis fósseis, que são da ordem dos 400.000 milhões de dólares. E, portanto, o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis, como eu, aliás, defendo na visão estratégica para Portugal que apresentei ao governo português, eu penso que também é um passo absolutamente indispensável para o futuro. O segundo elemento é o aumento da proporção das energias renováveis na nossa matriz energética, em Portugal, na Europa e no mundo. E atenção,
em termos globais, as energias renováveis hoje só representam ainda 5% do total do consumo de energia primária do planeta. Elas têm que subir até pelo menos 25% nos próximos 10 anos e chegar depois, em 2040, a cerca de 50%. Para fazer isso, é absolutamente indispensável olhar para o que esta crise sanitária provocou em termos do sistema energético mundial. Nós tivemos em março deste ano, pela primeira vez na história, os preços do petróleo a transacionarem-se em valores negativos no mercado de futuros em Nova Iorque. Foi um sinal fortíssimo. Nós temos um movimento dos investidores em direção hoje às energias renováveis. Atenção que ao mesmo tempo que há o colapso da procura mundial de petróleo, que se foi reduzido entre 40% a 50%, o colapso da procura de carvão, o consumo de energias renováveis neste período tem vindo a crescer, a capitalização bolsista das empresas de energias renováveis tem vindo a subir, e o que é absolutamente extraordinário é que a ExxonMobil, que era uma das grandes empresas que integrava o índice Dow Jones da Bolsa de Nova Iorque, foi removida do Dow Jones exatamente porque a sua capitalização bolsista desceu e desceu substancialmente. Isto é, nós temos à nossa frente uma oportunidade única para fazer a mudança, para defender o planeta e para realizar esta transição energética. Mas para o fazer é absolutamente indispensável usar essas ferramentas. E uma coisa é certa, se nós não fizermos esta transição energética e não diminuirmos a nossa dependência dos combustíveis fósseis, nós vamos ter que lidar com uma transição climática absolutamente descontrolada, com os milhões de migrantes que isso pode provocar e toda a instabilidade social e política que pode arrastar. Mas nós temos soluções para realizar este modelo de sustentabilidade do planeta. Desde logo são soluções que também têm que ver com a alteração do modelo e do paradigma de consumo. Nós somos muito consumistas, temos que ser mais cidadãos e menos consumidores, e isso é absolutamente indispensável. Portanto, este mantra do crescimento económico exponencial que tem que sempre acontecer é lesivo para o planeta e danifica todo um conjunto de ecossistemas. E, portanto, aqui é o próprio modelo do desenvolvimento económico e social que está em causa, tem que ser muito mais sustentável. Há hoje muitas discussões e é muito usada a imagem do donut. Portanto, nós temos um modelo que eu chamo de crescimento económico, que chamo das matrioscas invertidas. Cada ano o PIB mundial tem que crescer e crescer exponencialmente, e é evidente que isso, em termos dos recursos e da sustentabilidade ambiental do planeta, fica em causa. Nós temos que ter um modelo semelhante a um donut. O círculo interior significa a zona de privação. Nós ainda temos hoje cerca de 1.000 milhões de pessoas pobres no mundo e esta crise vai acelerar esse fenómeno de pobreza. E, portanto, o círculo interior significa que nós temos que expandir o donut, ter uma sociedade muito mais inclusiva, muito mais coesa, muita atenção aos mais vulneráveis, muita atenção às políticas sociais e à requalificação da mão de obra para não se entrar nesse círculo da pobreza. Mas depois, no limite exterior do donut, nós temos o impacto que o modelo de desenvolvimento económico e social tem no sistema terrestre. E se não conseguirmos mudar o nosso modelo de desenvolvimento económico e social, se não conseguimos ter um capitalismo que tenha regras e que seja regulado e que, sobretudo, seja responsabilizado em termos das responsabilidades que tem face às comunidades e face aos sistemas ambientais, será muito difícil se não o fizermos em termos do futuro. Os outros elementos das ferramentas que existem para a resposta estão à nossa frente, têm a ver com a questão das cidades e com a mobilidade sustentável nas cidades. Nós vamos caminhar para cidades que vão funcionar na base da economia partilhada, que hoje é muito apoiada pelas gerações mais jovens, o facto das pessoas terem acesso às coisas, mas não serem necessariamente proprietários das coisas. Há um modelo muito interessante da OCDE, que ainda por cima foi testado na cidade de Lisboa, com carros autónomos e com base na economia partilhada, que mostra que a cidade pode libertar cerca de 70% a 80% dos seus veículos automóveis, ser uma cidade completamente diferente. Mas as cidades são um dos aspectos decisivos e um dos desafios do nosso tempo. As cidades ocupam cerca de 2% da superfície do planeta, nelas já vive 55% da população mundial, consomem 75% da energia, emitem 80% do dióxido de carbono para o planeta. Portanto, se não houver uma mudança no paradigma das cidades,
nós não vamos conseguir fazer esta transição energética e fazer face à ameaça climática. E esse é um ponto absolutamente fulcral para o futuro. E, portanto, como é que isso pode ser feito? Exatamente naturalizando a vida das cidades. Nós temos que regressar aos processos naturais, ver como é que a natureza faz e aplicar isso ao modelo das cidades. E nós, no fundo, o que temos na natureza é todo um conjunto de processos que se desenvolve, que usa ao máximo a energia livre do Sol, mas depois desenvolve sistemas biológicos que são altamente sustentáveis, são reprodutivos, são regenerativos. E há 3 princípios fundamentais que estão nessa base do funcionamento das cidades que nós temos que adotar e que são miméticos em relação ao que se passa na natureza. Na natureza não há desperdício. O desperdício é, de facto, um ativo na natureza. E isso nós temos que fazer nas nossas cidades. É um elemento absolutamente decisivo. Quando olhamos, por exemplo, para a fruta que cai das árvores, a fruta podre, ela transforma-se em matéria orgânica, alimenta uma série de sistemas biológicos. As próprias bactérias transformam-na e criam os nutrientes para o solo. E, portanto, o desperdício tem que ser um recurso e nas nossas cidades isso é absolutamente fundamental, com tudo aquilo que se verifica ao nível do tratamento dos resíduos, e dos resíduos quer da comida, quer dos resíduos industriais. Isso é absolutamente indispensável fazer. E nós podemos extrair daí os fosfatos, podemos extrair os fertilizantes, o nitrogênio, que depois vamos utilizar nos solos. E, portanto, as nossas cidades estão planeadas num ciclo que é linear, portanto, usar os materiais e depois o desperdício e passa ao material seguinte, e nós temos que ter um modelo circular no funcionamento das nossas cidades, que é absolutamente indispensável. O outro elemento é a aposta na diversidade. A natureza funciona basicamente em função da diversidade. E o terceiro princípio é usar a energia do sol. Há já cidades no mundo, como a cidade de São Francisco, que tem o objetivo de ser 100% dependente de energias renováveis, e nós temos que caminhar nessa direção no futuro. Depois há outros elementos que são vitais e que temos que apostar. Um deles é a eficiência energética. Nós somos uma civilização que desperdiça energia de uma forma absolutamente injustificável. Nós consumimos cerca de 30% mais energia de toda aquela que nós precisamos. Temos que reduzir esse consumo, aumentar significativamente a eficiência energética. E o outro elemento absolutamente importante são as tecnologias. Nós temos hoje no mundo a mente humana, a criatividade humana, que é sempre aquilo que nos salva, está a desenvolver soluções que são absolutamente extraordinárias. E uma delas vai ser o armazenamento da eletricidade à escala da rede. Esta é, para mim, a descoberta do século, aquela que vai mudar tudo. Ela está a caminho e a única razão por que nós ainda temos hoje a dominação do petróleo e do gás no sistema energético é que nós podemos armazenar petróleo e gás e consumi-lo quando é necessário. Não conseguimos fazer isso com a eletricidade a grande escala. Mas a questão das baterias, com o novo conceito de baterias de fluxo, pode mudar completamente esta situação. E no dia em que nós tivermos a descoberta do armazenamento da eletricidade a grande escala, nós vamos assistir à eletrificação crescente de vastos segmentos da economia mundial. E esse é um caminho que está em cima da mesa e que vai absolutamente ocorrer. O outro elemento que eu queria mencionar é o impacto que todas as novas tecnologias, sobretudo a nova onda de tecnologias digitais, vai ter no sistema energético e no funcionamento da economia, no sentido de nos tornar muito mais eficientes e termos ganhos a grande escala. Há um estudo muito interessante da McKinsey que mostra que o impacto desta nova onda de tecnologias digitais na economia pode ser 10 vezes maior que o da Revolução Industrial e a uma escala 300 vezes maior. Nas companhias que trabalham no setor da energia, a digitalização é fulcral, porque com a digitalização dos processos, dos modelos de trabalho, dos modelos de negócio, nós podemos ter ganhos de escala, podemos minimizar o desperdício, podemos ser muito mais eficientes e podemos ser muito mais sustentáveis. E, portanto, essa questão também é uma questão que está em cima da mesa, é um dos grandes desafios e é uma das grandes soluções para o futuro. O outro elemento que está umbilicalmente ligado a este é a questão da digitalização também do oceano. A economia circular vai ser uma das grandes respostas e um dos grandes desafios. O melhor conhecimento do oceano e do mar é fulcral para nós
e para a defesa da nossa civilização e para a defesa do planeta. E a digitalização dos oceanos, que já está a ocorrer, por exemplo, com o projeto Argo, tem mostrado com muita clareza que nós podemos ter no oceano recursos, sobretudo alimentares, que são fulcrais para mudar a nossa dieta e marcar uma ruptura com o que existe. Temos que consumir muito menos carne, consumir muito mais vegetais e consumir muito mais peixe. E uma das grandes descobertas do projeto Argo é que na chamada camada mesoplágica do oceano, que vai entre os 200 metros e os 1000 metros de profundidade, o volume de recursos biológicos que está aí acumulado é 10 vezes superior a tudo aquilo que nós tínhamos antes imaginado. Nós já sabíamos que aí, nessa camada mesoplágica do oceano, ocorriam fenómenos que são extraordinários. Eles começaram por ser reportados pelos marinheiros dos submarinos na Segunda Guerra Mundial, quando diziam que ao fim da tarde parece que o fundo do mar vinha para cima. Esses bilhões de organismos biológicos que vivem na camada mesoplágica do oceano desempenham um papel absolutamente fundamental na descarbonização do planeta, porque eles vêm, quando o sol se põe, vêm ao cimo do mar, comem a chamada névoa marinha, os restos de fitoplâncton, de algas, de tudo o que se acumula, e depois vão para o fundo do oceano, e esse ciclo é absolutamente indispensável. E, portanto, o estudo destes processos naturais também vai ser absolutamente indispensável para a descarbonização do oceano. Portanto, a mudança da dieta alimentar é outro grande desafio que temos que ter em cima da mesa e, portanto, finalmente, há as questões relacionadas com os processos naturais. A resposta a esta crise climática é buscarmos a inspiração contínua nos processos da natureza. Já demonstrei para as cidades o que é que se pode fazer baseando nos 3 princípios que regulam a natureza, mas há muitas outras hipóteses em cima da mesa que são cruciais para o futuro. Uma é a reflorestação do planeta. Nós temos no planeta cerca de 900 mil milhões de hectares que podem ser sujeitos à plantação, a novas plantações, a nova reflorestação. É uma pena aquilo que se passa na floresta amazónica sem que haja uma resposta da comunidade internacional à devastação progressiva da floresta amazónica. Na floresta amazónica estão 40% das florestas úmidas do planeta que são fundamentais para todo o equilíbrio climático. É preciso atender a isso e é preciso reflorestar as outras áreas do planeta. E, portanto, estas áreas disponíveis são absolutamente indispensáveis. Mas, além disso, há a questão do oceano e do funcionamento do oceano, há a questão do próprio mecanismo que as plantas têm, porque as plantas usam a fotossíntese para desenvolverem toda a sua atividade, absorvem CO2, mas no ciclo de desenvolvimento das plantas, depois há a libertação de parte desse CO2 para a atmosfera. E, portanto, os estudos que estão a fazer em vários institutos no mundo é compreender melhor estes processos e ver quais são exatamente as culturas que são magníficas em termos de sustentar o território e de evitar a sua depredação contínua. E nós temos culturas dessas em Portugal, como a do sobreiro ou da azinha, que são absolutamente fundamentais para regular o ciclo hidrológico, porque usam pouca água, mas ao mesmo tempo são culturas indispensáveis porque elas sequestram o CO2 de uma forma absolutamente extraordinária. Uma tonelada, por exemplo, de cortiça sequestra 73 toneladas de CO2. E, portanto, a própria questão do território é outro dos grandes desafios, como olhar para o nosso território, construir um mosaico florestal combinado com a agricultura que proteja o território, que evita a desertificação que já está a ocorrer no Algarve e no Alentejo, em várias áreas, e, portanto, trabalhar sobre o território, construir os mapas de vulnerabilidades, de resiliência e atuar no sentido de transformar essas questões. Isso é um outro aspecto que é indispensável para o futuro. Há finalmente uma área que também tem grandes potencialidades, que é da mineralização do CO2. Isso já é feito hoje de forma admirável, por exemplo, na Islândia, em Reykjavik. Reykjavik é uma cidade que vive 100% de energias renováveis, da energia geotérmica, mas os poços que vão buscar a energia geotérmica estão também associados a máquinas que captam o CO2 da atmosfera, fazem uma captura direta do CO2 através de filtros químicos e depois injetam esse CO2 a cerca de 700 metros de profundidade em basaltos. E a reação do CO2 com basaltos é absolutamente crucial. Porquê?
porque o CO2 é mineralizado, transforma-se em minerais. Isto é possível ser feito noutras áreas do mundo. Por exemplo, há um projeto muito interessante nos Montes Apalaches, nos Estados Unidos, e nas montanhas do Oman. São 2 dos sítios do planeta em que afloram as rochas do manto, os peridotitos. E os peridotitos, quando reagem com o ar da atmosfera, mineralizam diretamente o CO2. Há também projetos muito interessantes que estão a ocorrer no mundo, através de algumas rochas, quando são disseminadas, transformadas em pó e disseminadas no oceano, podem capturar também CO2 da atmosfera e transformá-los em carbonatos que descem para o oceano. Portanto, olhar para a natureza, investigar cada vez mais a natureza, apostar em termos de tecnologias e de conhecimento é absolutamente vital para transformarmos a nossa relação com o nosso planeta e olharmos para o futuro. E uma coisa, nós dizemos muito que isto é fundamental para salvar o planeta, e temos várias espécies ameaçadas, mas isto também é fundamental para salvar a própria espécie humana, porque nós não podemos esquecer que vivemos num planeta que é absolutamente extraordinário. Ele existe há cerca de 4.500 milhões de anos, já passou por fases muito difíceis na sua história, já enfrentou 5 extinções em massa, uma delas há cerca de 69 milhões de anos atrás, foi quando um meteorito vindo da atmosfera embateu na península de Yucatán, no México, e, portanto, acabou com os dinossauros e abriu a porta para os pequenos mamíferos se desenvolverem, o que veio legar tudo isso no desenvolvimento da espécie humana. Mas todas essas questões que o planeta tem atravessado, ele tem sempre recomposto, ele vai continuar a existir, mas é muito importante que ele exista em condições de sustentabilidade, e eu penso que estes desafios são desafios absolutamente cruciais aos quais temos que responder para fazer face às dificuldades que temos neste século, que esperemos que seja um século da vida e do futuro. Muito obrigado. Bem, professor, eu não tenho palavras para lhe agradecer, porque a sua intervenção é, como sempre, de um brilho e de um nível que é raro em Portugal. Na realidade, o professor transmitiu-nos, do meu ponto de vista, um enorme otimismo. Nós temos imensos problemas para resolver, mas com pessoas do seu nível, com uma ciência altamente eficaz, como ela se tem revelado, e com o envolvimento que a opinião pública não deixará de ter, até porque as suas palavras e as palavras de outros professores, como o professor António Costa e Silva, por muito fora, vão criando essa reação nas pessoas para que adotem um novo estilo de vida, um estilo de vida mais baseado no ser e no usufruir do que no ter, do que no possuir, no que no dominar. De facto, precisamos sensibilizar não milhões, mas centenas, milhares de milhões de pessoas para a necessidade de alterar o seu estilo de vida e de criar um estilo de vida compatível com a sustentabilidade. Mas, por outro lado, também as palavras do professor nos garantem que há um enorme aparelho científico que está a trabalhar para garantir a sustentabilidade da humanidade no quadro da sustentabilidade global do planeta. Muito obrigado, Sr. Professor, é um privilégio tê-lo aqui e agradeço mais uma vez a sua presença. Vou então agora passar para o moderador do painel seguinte, e para isso peço ao meu amigo, ao nosso grande amigo, ao nosso colega das Nações Unidas, António Ferrari, que entre no palco, que verifica que já aconteceu. Mais uma vez, António, sei o quanto a sua vida é ocupada e o quanto lhe tenho que agradecer a disponibilidade para exercer esta nobre função de moderar, de animar, de incentivar um painel que ele próprio, um painel de luxo, diria eu, porque tem à sua disposição o professor Amir Calafacão, que é reitor da Universidade de Coimbra, e, aliás, um dos grandes animadores da sustentabilidade em Portugal. Ele, quando tomou posse do cargo, de imediato orientou os trabalhos da Universidade de Coimbra, a gestão da Universidade de Coimbra, para a adoção plena da Agenda 2030 das Nações Unidas e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Paula Guimarães é uma amiga de longa data também, foi uma notabilíssima dirigente no Montepio, no Grace e em outras organizações onde se envolveu, é uma pessoa da área social, com um trabalho notável e com, neste momento, responsabilidades concretas, não está meramente reformado.
porque, como diretora da Provedoria do Associado da Mutualista do Montepio, continua a ter muito que fazer. Depois terá também a doutora Sandra Ribeiro. A doutora Sandra Ribeiro tem um largo passado na igualdade de género, nos direitos humanos, presidiu a várias instituições, neste momento presida a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a CIG, depois de vir de outras responsabilidades, noutra direção-geral, e antes disso no Ministério, e antes disso noutra instituição. Portanto, é uma pessoa com um largo currículo e com uma larga capacidade de dar um contributo muito forte. E a doutora Susana Fonseca, que é membro da direção da Zero. A Zero dispensa apresentações. A Zero é uma das grandes associações / ONGs na área ambiental, com um trabalho absolutamente notável na defesa das questões ambientais e dos direitos, digamos assim, do planeta e da natureza. Portanto, António, boa sorte, tenho certeza que entrará, e eu voltarei no fim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, pelas suas simpáticas palavras. É com muito gosto que o Centro Regional das Nações Unidas para a Europa Ocidental se associa a esta iniciativa e agradeço desde já o novo convite que me foi feito para moderar esta mesa redonda sobre estes temas que são tão importantes e que, de facto, com uma notável intervenção do professor António Costa Silva, enfim, conseguiu sintetizar tão bem os grandes desafios que todos nós enfrentamos e o quão importante é esta década que agora começa, esta década de ação, tal como disse o Sr. Professor, não pode ser perdida, uma vez que dela depende, da nossa ação, e depende a sustentabilidade e o futuro do planeta. E tal como o Sr. Engenheiro referiu, de facto contamos com um painel de luxo para debater um pouco a questão da sustentabilidade e que oportunidades é que devem ser identificadas para Portugal nos próximos 10 anos, e não irei representar os nossos convidados, e chamo agora ao palco, e por ordem alfabética, o nosso primeiro convidado, o reitor da Universidade de Coimbra, o professor Dr. Amilcar Falcão, para nos falar um pouco do papel desta instituição centenária e tão emblemática de Portugal relativamente ao paradigma da universidade. Sr. reitor, chamo ao nosso palco. Olá, viva, bom dia, como está? Sabemos a Universidade de Coimbra e, enfim, a dedicação que a Universidade de Coimbra tem dado à questão da sustentabilidade nos últimos anos, nas mais diversas dimensões da nossa vida, e o papel das universidades em geral, a importância do papel das universidades em geral, são, aliás, de resto, um dos grandes aliados das Nações Unidas na disseminação da Agenda 2030. Eu começaria por perguntar de que forma a Universidade de Coimbra, enquanto fonte de inovação, de conhecimento e da ciência, promove a temática da sustentabilidade, nomeadamente para os seus programas académicos e dos planos de investigação da universidade, que naturalmente são fundamentais para, enfim, conseguir ajudar a sociedade como um todo a lidar com os grandes desafios que ainda há pouco foram mencionados. Está-me a ouvir? Estou sim. Ok. Bom, eu estava a dizer que queria começar por cumprimentar o engenheiro Mário Parra e Silva, enfim, um amigo, e nele todas as pessoas que estão envolvidas neste evento. Cumprimentá-lo também assim, como moderador desta sessão, e todos os colegas desta mesa redonda. Enfim, indo à sua pergunta, dizer que as universidades têm, enfim, na sua missão, normalmente, inscritas 3 áreas principais, que é o ensino, a investigação e a partilha de conhecimento, e portanto é nesse âmbito que, dependendo da política que uma universidade adote, enfim, mais ou menos alinhada com os ODS, há muita coisa a fazer. Enfim, eu creio que uma parte importante daquilo que a universidade pode fazer é fazer aquilo que eu considero ser, digamos, uma formação de qualidade, uma formação a olhar para o futuro e para o desenvolvimento sustentável. Independentemente do que possamos fazer a vários níveis, na investigação, seguramente, na inovação, transferência de conhecimento, etc., aquilo que eu creio que é mais relevante é que os nossos estudantes e toda a nossa comunidade académica interiorize a necessidade que existe de nós olharmos para o planeta e percebermos que ele não é inesgotável,
que o que vemos hoje já não é aquilo que se via há 100 anos e a continuarmos assim não sei o que é que se irá ver daqui a 100 anos. E, portanto, eu sinto-me como reitor com uma responsabilidade acrescida de transmitir às novas gerações valores, por um lado, e por outro lado também dizer-lhes, e de certa forma até pedir-lhes desculpa em nome das gerações mais velhas, pela forma inconsciente, em alguns casos até, e infelizmente às vezes deliberadamente consciente, com que se têm destruído os recursos naturais e se tem dado cabo, enfim, da natureza lato sensu. Nós temos na Universidade de Coimbra, desde que eu assumi as funções de reitor, o nosso plano estratégico tem alinhou desde o início pela Agenda 2030 das Nações Unidas. Nós somos uma universidade que, enfim, não é de agora nem é comigo, o anterior reitor, o professor João Gabriel Silva, que foi um ativista, enfim, um dos fundadores da Quercus também, portanto, já tinha preocupações ambientais bastante grandes e, enfim, eu era vice-reitor dele e segui essa linha, neste caso, aproveitando também a forma como se estruturou a Agenda 2030, e, portanto, nós temos na Universidade de Coimbra um histórico já de vários anos de promoção de iniciativas a vários níveis no âmbito do desenvolvimento sustentável. Aliás, nós, este ano, num ranking que existe, que é promovido pelo The Higher Times Education, ficámos em 62º lugar no mundo inteiro, naquilo que são o impacto das universidades. Enfim, e ficámos muito bem colocados, na verdade, na 17ª posição na área da saúde, e depois também na área da erradicação da pobreza e da inovação, no top 50. Basicamente, nós temos vários programas e nós tentamos envolver fundamentalmente os estudantes nesses programas. Acreditamos que essa é a forma correta de o fazer. Claro que temos outras iniciativas e poderemos falar mais à frente, mas o envolvimento dos estudantes em programas, por exemplo, de voluntariado, no desporto, no empreendedorismo, tem sido coisas que têm trazido milhares de estudantes para esta causa, que os têm sensibilizado e que permite que nós consigamos passar a mensagem de que se todos fizermos a nossa parte, um bocado como a pandemia, o coletivo acaba por colher frutos disso, não é? E, portanto, nós estamos a conseguir bons resultados, felizmente, e há vários programas, e depois temos outro tipo de preocupações. Por exemplo, nós temos um programa chamado Safe for All, que é um programa de inclusividade, onde nós combatemos todo o tipo de discriminação, ajudamos, enfim, tudo o que é necessário ajudar nas pessoas que têm algum tipo de problema, seja ele qual for. Temos uma ação social que é bastante forte e, portanto, transmite muitos princípios de solidariedade, que se preocupa com as pessoas. As pessoas para nós, de facto, não são números, e eu creio que esse é o primeiro passo para que nós consigamos gerar anualmente milhares de pessoas com formação avançada, não é? E que estejam sensibilizados para que no futuro, quando estiverem na sua atividade profissional, na sua vida ativa, tenham uma consciência social diferente daquela que nós estamos habituados a ver. Enfim, nós em Coimbra, quando eu tomei posse, foi muito claro, nós ambicionamos, não sei se lá chegaremos, mas ambicionamos pelo menos chegar à neutralidade carbónica em 2030. É um objetivo que estamos a tentar, enfim, planificar para ser atingido, já demos bastantes passos, mas fazemos muitas outras coisas. Por exemplo, ainda agora na resposta à pandemia, nós montámos um laboratório para a Covid, não é? Para a testagem da Covid. Nós fazemos a testagem aqui na região de Coimbra. Criámos uma linha de apoio psicológico chamada UC Care, uma UC mais ativa, para as pessoas que estavam em casa durante o confinamento poderem fazer atividade física, uma vez que nós aqui em Coimbra somos uma universidade que tem uma componente muito forte no desporto. Somos uma das universidades várias vezes reconhecidas como ficar em primeiro lugar a nível europeu, portanto temos essa área muito desenvolvida também. Enfim, e depois, inclusivamente, para esta situação que vivemos, desenvolvemos plataformas tecnológicas autónomas para a universidade, em lugar desta que estamos a usar, temos outras nossas, precisamente para que as pessoas se sintam envolvidas, para que o contacto seja mais próximo,
porque eu creio que um dos problemas da sociedade atual, e isso incomoda-me para o futuro, quando olho para o futuro, é que as sociedades, portanto, as gerações mais antigas não tiveram este tipo de sensibilização e, portanto, em muitas situações são um bocado insensíveis, ou então estão naquela ideia de que, ok, pronto, já não é para mim, portanto não vale a pena preocupar-me, o que eu acho que é detestável, mas a verdade é que é assim. E as novas gerações têm que ser sensibilizadas, porque nós estamos também num momento em que a tecnologia, bem, do meu ponto de vista, naturalmente, embora tenha vantagens enormes a vários níveis, também tem desvantagens, nomeadamente na socialização e na forma como as novas gerações se comunicam umas com as outras. Não estou a dizer que é pior nem que é melhor do que há 20 anos atrás. É melhor no sentido da tecnologia, é pior talvez no sentido da ausência de contacto humano. Eu peço imensa desculpa por interromper por um segundo, porque na verdade a culpa é minha, eu esqueci-me de chamar ao nosso palco virtual os restantes participantes deste painel. Já aproveito para chamar a doutora Paula Guimarães, a doutora Sandra Ribeiro e a doutora Susana Fonseca para se juntarem, para estarmos todos juntos neste palco virtual, e gostava de explorar um bocadinho a ideia que estava a desenvolver, da necessidade enfim, de chamar a atenção, de mudar comportamentos, de mudar, enfim, de alertar consciências para o paradigma da sustentabilidade. O professor António Costa Silva falava precisamente disso. Temos que consumir de maneira diferente, temos que viver o planeta, explorar os recursos do planeta de maneira diferente em todas as suas dimensões. Antes de mais, olá, bom dia a todas. Desculpa, mas com aquele problema técnico no início eu acabei por me esquecer de chamar ao palco, peço desculpa desde já, mas, Sr. Reitor, então pedia-lhe que muito brevemente, para depois passarmos à convidada seguinte, que nos explicasse um pouco de que forma é que a Universidade de Coimbra, sendo uma instituição que, enfim, com milhares de alunos, com centenas de docentes, na sua governação e nas suas práticas, tenta chamar a atenção para a importância da sustentabilidade e para a mudança de comportamentos na forma como, enfim, exploramos, consumimos e exploramos os recursos do nosso planeta. Pois nós temos neste momento uma forma muito intensa de colocar as ODS no nosso roadmap. Nós definimos áreas estratégicas de investigação que cruzam a Agenda 2030 com o horizonte Europa, portanto, em termos de financiamento, não é? E isso faz com que nós tenhamos em cada área estratégica, e são 5, e basicamente cruzam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, faz com que nós tenhamos em cada área estratégica gestores da área estratégica que se encarregam de dinamizar atividades e de procurar que os investigadores também se cruzem entre si. Uma das coisas que nós temos cada vez mais que promover é, digamos, a convergência entre 2 tipos de áreas da universidade. No outro dia esteve aqui em Coimbra o professor António Sampaio da Nova a falar sobre a inovação pedagógica, a propósito disto da pandemia, não é? E ele teve uma afirmação muito curiosa justamente nesta questão da convergência de ideias. Ele dizia que muitas vezes, e infelizmente, se olhava para as universidades e se encontrava 2 grupos, o dos cultos ignorantes e dos instruídos que eram incultos, não é? Portanto, basicamente para colocar de um lado as ciências sociais e humanidades e do outro lado as engenharias, enfim, a ciência lá do senso. E, na verdade, um dos grandes desafios das universidades é conseguir conjugar balancear estas 2 áreas. Hoje em dia não é, de facto, razoável que se faça determinado tipo de investigação sem envolver as pessoas. E, portanto, envolver as pessoas significa envolver pessoas que sabem estudar o comportamento das pessoas e o resultado de uma tecnologia nas pessoas. E, portanto, eu creio que, nesse sentido, nós temos feito o nosso caminho, como outros têm feito também, naturalmente, e temos bastantes projetos interessantes. Por exemplo, dou 2 exemplos. Um que é o Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento, são projetos do Horizonte 2020, que é um projeto, um mega projeto, um teaming, que se preocupa justamente com o envelhecimento ativo e saudável, né, que é transversal e que envolve imensas áreas ao nível das ODS.
E também temos um programa, e estão aqui 3 senhoras, cumprimento, que é o Supera, que é um programa que envolve a igualdade de género. Neste caso já estamos aqui um bocado desiguais, mas pronto, antes assim que o contrário. Para ser muito... Eu costumo dizer isso porque há muitos anos que digo isto. Bem, eu sou casado e tenho 2 filhas, né? Portanto, em casa aquilo é complicado em termos de votação. Mas a verdade é que eu, nas reuniões em que tenho, e tenho já tido, enfim, milhares e milhares de reuniões na minha vida, quando as reuniões não têm lá senhoras, a coisa complica-se sempre. E abandalha-se. E, portanto, eu acho que é muito importante nós promovermos a igualdade de género, porque são visões diferentes, são perspectivas diferentes. Enfim, do ponto de vista de competência, há pessoas boas e menos boas em qualquer género, seja ele qual for, e, portanto, eu creio que esse também é um aspecto importante. Nós temos que realçar. É muito importante. Eu gostava também ainda de referir, já agora, que no ano passado, nós aqui no Centro Regional de Informação das Nações Unidas promovemos um concurso internacional que pretendia pedir às universidades que apresentassem projetos para campos universitários mais sustentáveis até 2030, e entre centenas de candidaturas, um projeto da Universidade de Coimbra ficou entre os 3 vencedores, e este ano haverá uma segunda edição, e sei já que há vários projetos da Universidade de Coimbra a concorrer a esta segunda edição. Muito obrigado, Sr. Reitor. Avanço agora para a doutora Paula Guimarães, diretora da Provedoria do SIAD, da Associação Mutualista Montepio, e vice-presidente da Aliança ODS Portugal, para explorarmos agora um bocadinho e debatermos um pouco aqui a componente mais social, este paradigma da sustentabilidade, e, naturalmente, tendo em atenção ao atual contexto tão único e tão inédito das nossas vidas, um contexto de pandemia, de que forma é que esta realidade vai alterar as prioridades das organizações da economia social. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar o nosso moderador e os restantes membros do painel. Não posso deixar também de agradecer o convite ao engenheiro Parra da Silva e dar uma palavra muito especial de parabéns por mais uma semana da responsabilidade social que vai marcando a nossa agenda nestes temas, e também um abraço à equipa da APE, que torna sempre isto possível e que são de facto extraordinários. Ora bem, respondendo desde já ao seu repto, dizer que de facto a questão da relação entre a sustentabilidade e a economia social e solidária é fundamental. Já desde 2014 que as Nações Unidas pensaram sobre o assunto, lançaram alguns desafios concretos à área da economia social e solidária para que esta estivesse na vanguarda da implementação dos ODS e que estivesse também na linha da frente do combate pela sustentabilidade e necessariamente pela responsabilidade social. Infelizmente, o que nós podemos verificar é que, havendo uma preocupação teórica sobre estas matérias e sendo certo que é a economia social e solidária em Portugal que é responsável pela tangibilização efetiva de pelo menos 7 dos ODS, o que é facto é que não sei se há essa consciência tão clara de que a economia social e as suas entidades são efetivamente não só embaixadores, mas agentes fundamentais para que esta agenda desta década seja uma realidade. E porquê? Porque eu acho que o facto de se confundir a implementação dos objetivos com a sua própria natureza e com a sua própria missão tende a que não haja uma reflexão crítica permanente sobre o contributo que estão a dar e como é que podem melhorar. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que efetivamente é evidente que as organizações têm consciência de que são instrumentos fundamentais da efetivação da sustentabilidade e da responsabilidade social, e que em Portugal, principalmente, se não fossem as organizações deste setor, muitos dos objetivos jamais seriam atingidos, mas ao mesmo tempo não há na sua estrutura, na sua consciência, no seu processo de reflexão, de facto, uma consciencialização do seu poder e da necessidade de fazer algumas mudanças. Por exemplo, para que efetivamente as instituições da economia social, de uma maneira geral, possam cumprir a sua missão de promotores desta agenda, é necessário, a meu ver, que façam pelo menos 4 coisas. A primeira é que tenham efetivamente uma agenda para a sustentabilidade ambiental. E à exceção das instituições que trabalham nesse campo, pronto, e são muitas ONGs, as outras
não parecem ainda muito motivadas. Eu estou a falar em geral, como é óbvio, há sempre muitas boas práticas, mas a maior parte delas não inclui nos seus discursos, nas suas práticas, medidas claramente de proteção ambiental. Não fala nisso com os seus clientes ou utentes, não envolve nisso os seus colaboradores, não tem uma prática de combate ao desperdício, não tem uma prática de adoção de outras alternativas como fontes de energia, que até seriam mais baratas para elas, mas nem, muitas vezes, nem esse sentido mais económico as motiva. Portanto, ainda há uma certa resistência e uma certa separação entre este setor e, claramente, uma dinâmica ambiental, volto a repetir, com exceção, como é óbvio, das ONGs e das organizações que se movem precisamente nesse campo de atividade. Depois, a questão da responsabilidade interna. Não há sustentabilidade externa, não há responsabilidade social, se não houver responsabilidade social interna. Ora bem, quando eu falo nisso, falo como é que estamos na economia social em matéria de políticas de desenvolvimento da carreira, de remuneração adequada, de mediação de conflitos internos, de valorização, designadamente da igualdade de género e de outro tipo de desigualdades. E, portanto, quando olhamos para a gestão de pessoas dentro das organizações de economia social, ainda há muito caminho a fazer no sentido de elas serem um exemplo genérico para uma efetiva implementação dos ODS que estão mais relacionados com a questão das pessoas e com a própria responsabilidade social interna. Uma terceira nota tem a ver com a revisão dos modelos de governo. Eu tenho-me batido muito por isto, sei que não é propriamente muito popular, mas acho que se nós queremos ter uma visão moderna da economia social e solidária e se queremos que, de facto, esteja na linha da frente para uma mudança de atitudes, uma mudança de mentalidades, a mudança do mundo que esta agenda nos impele, é fundamental que as instituições percebam que têm que mudar os seus modelos de governo. E não estou a falar só da alteração estatutária ou da limitação de mandatos dos seus dirigentes ou da renovação etária dos seus responsáveis. Tudo isso é relevante, mas, sobretudo, a questão do envolvimento dos seus partes interessados. A economia social tem uma matriz, a maior parte dela associativa ou democrática, que justificaria ou permitiria um envolvimento permanente das partes interessadas. E isso, infelizmente, não acontece. Nós temos uma crise grave do associativismo em Portugal, as pessoas não participam como deviam, não estão presentes na gestão, mesmo os próprios colaboradores e clientes são poucas vezes envolvidos na definição dos objetivos, da missão, dos valores e da própria avaliação de impacto da atividade, que é outra coisa que, infelizmente, não se faz da forma generalizada como deveria ser feito. E, por último, o último alicerce que eu acho que seria fundamental para melhorar a prática da economia social neste campo é a questão da transparência, do combate à corrupção e do reporte. Inclusive tem tido a oportunidade de participar num trabalho muito interessante da Universidade Católica do Porto sobre a questão da transparência na economia social e penso que isso é fundamental. Passarmos de instituições que são ainda muito muralhadas, muito herméticas, muito fechadas sobre si próprias, para uma lógica de abertura, de transparência, de reporte de sustentabilidade. São muito poucas as organizações na economia social em Portugal que fazem relatórios de sustentabilidade. Eu tenho o prazer de pertencer a uma, mas também é maior, a Associação Mutualista Montepio é a maior associação do país, portanto, mal fora que não tivesse um relatório de sustentabilidade, mas eu acho que era uma prática que deveria ser generalizada e tendencialmente substituir os antigos e ultrapassados relatórios de contas que ninguém lê, que não servem para nada e que de facto não são minimamente sedutores para as partes interessadas da economia social. Vou agora rapidamente responder à sua pergunta, doutor, que é o que é que mudou com a pandemia. Ora, eu acho que infelizmente ainda não mudou nada. Agora, o que acontece é que houve alguns murros no estômago, na área da economia social e solidária, como houve nas outras. E um dos murros no estômago foi precisamente esta questão da transparência. Vieram à luz muitas coisas que todos nós que trabalhamos nesta área já sabíamos, mas que infelizmente nunca tinham sido devidamente transparentes. Recursos insuficientes, falhas na organização, supervisão errática, muitas vezes errática e distante. Portanto, muitas coisas que podemos melhorar. O que é que esta pandemia nos trouxe? Trouxe uma necessidade profunda de refletir nos modelos da economia social e solidária e, acima de tudo, percebermos que elas só existem para as pessoas e elas são sempre.
E pensa que, muito rapidamente, que uma vez que essas fragilidades foram expostas neste contexto de pandemia, pensa que isso poderá vir a ajudar e a acelerar até esses processos de transformação que referiu e esses 4 pontos que referiu, que são urgentes para que, de facto, a economia social consiga ser mais eficaz e, enfim, mais abrangente na sua função? Eu creio que sim, eu sou uma pessoa otimista por natureza e, portanto, estou convencida que alguma coisa sairá de bom deste caos em que vivemos neste momento. Eu acho que é fundamental perceber e, acima de tudo, voltarmos aos ODS para perceber que o ODS da participação e da cooperação é provavelmente assim mais relevante de todos os outros. Nós vamos precisar de uma gestão colaborativa, de uma gestão integrada, de uma gestão em que as instituições percam o medo de partilhar recursos, de partilhar experiências, de partilhar o que sabem e, acima de tudo, de exporem o que não sabem. E, acima de tudo, eu espero que nós avancemos para uma gestão cada vez mais profissionalizada das organizações da economia social, sem pôr de parte, como é óbvio, o papel extraordinário dos dirigentes voluntários, mas que devem ser chamados a outras funções que não à gestão do cotidiano. Naturalmente, muito obrigado. E uma das outras fragilidades também que a pandemia veio, enfim, evidenciar é a questão das desigualdades e o facto de haver aqui, enfim, um agravamento das desigualdades, algumas que já eram bastante problemáticas, outras que já tinham conquistado alguns avanços e que agora, aliás, até um dos grandes alertas do Secretário-Geral das Nações Unidas relativamente ao facto da pandemia ter vindo agora a implicar retrocesso em muitos dos avanços que foram conseguidos nas últimas décadas, tanto em direitos como, enfim, acesso à educação, à saúde, e sendo, por exemplo, o ODS número 5, a igualdade de género, uma das prioridades da agenda das Nações Unidas, eu focaria a nossa discussão agora um pouco sobre este tema, com a doutora Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, bem-vinda. Perguntava-lhe que neste contexto de pandemia, como é que a Comissão tem acompanhado esta situação, enfim, o papel da mulher, o peso excessivo que recai sobre muitas mulheres, o facto de muitas serem trabalhadoras de saúde, cuidadoras, mães, profissionais e muitas. Isto também é um facto preocupante, o aumento que registrou nos últimos, em contexto de pandemia, da violência doméstica. Olá, viva, muito bom dia a todos e a todos. Em primeiro lugar, também agradecer ao Engenheiro Parra da Silva por mais uma vez não ter desistido e a sua resiliência para conseguir fazer acontecer esta Semana da Responsabilidade Social, mesmo com as dificuldades que esta pandemia nos traz, mas como ele dizia no início, só não podemos fazê-lo presencialmente, mas podemos fazê-lo desta forma remota, que aliás, enfim, já é o novo normal a que nos habituámos já há 8 meses e pelos vistos assim irá continuar. E muito obrigada pelo convite diretamente à SIG e na minha pessoa para podermos participar nesta discussão. Pois, efetivamente, eu diria que a pandemia ou Covid-19 tem uma potencialidade brutal de desgraça para a área da igualdade de género. Esperemos que haja capacidade e vontade política para obstar a que haja retrocessos dramáticos na área, mas na verdade há factos que são incontornáveis. É verdade que as mulheres estão na linha da frente nesta matéria, estão na linha da frente neste fenómeno, nesta crise que estamos aqui a viver, como se calhar não estavam há muito tempo, ou pelo menos desta forma em tão grande número e em tanta diversidade de frentes. Basta olharmos para os números da Ordem dos Enfermeiros, por exemplo, e vermos que, eu até tirei aqui a informação, e vermos que, por exemplo, há 58 mil mulheres enfermeiras inscritas e apenas 12 mil enfermeiros inscritos, para vermos a diferença, de facto, a preponderância do sexo feminino nas áreas do cuidado, nas áreas da saúde, que são aquelas áreas que neste momento efetivamente estão a ter, enfim,
um aumento de trabalho absolutamente brutal e o aumento, inclusive, dos riscos. Se pensarmos também na questão do cuidado, são as mulheres as principais trabalhadoras da área dos cuidados aos mais idosos, nas crianças, os lares e PSS de uma forma em geral. E, portanto, temos aqui esta situação de mulheres, de uma forma geral, com atividades que são menos bem pagas, cuja sociedade entende como sejam uma extensão daquilo que é o suposto normal que as mulheres sabem fazer e, portanto, são setores que, por serem maioritariamente feminizados, são também aqueles que são mais mal pagos, não os enfermeiros em particular, mas também se fizermos um ranking face ao próprio salário da enfermagem, vemos que, em comparação com outros setores masculinizados, efetivamente é um valor bastante até baixo. Mas se formos então para as questões do cuidado, batemos com o salário mínimo nacional. E, portanto, nós temos aqui uma situação de as mulheres a trabalharem nestas áreas mais do que estavam a trabalhar antes, a trabalhar fora de casa, por assim dizer, com salários bastante baixos, outras que perderam já os seus salários porque eram também em setores feminizados, mas marcados pela precariedade, como seja a questão da restauração, a questão da hotelaria, que estava agora extremamente ligado ao turismo e que naturalmente neste momento de confinamentos efetivamente sofreram um abalo fortíssimo, provavelmente é o setor económico neste momento com maior paralisação e, portanto, há estes empregos precários que foram perdidos para mulheres. Aliás, a taxa de desemprego feminino subiu já bastante nesses últimos 7 meses e, portanto, e depois temos também a situação de, agora ainda as escolas estão a funcionar, mas vivemos na primavera o que foi as escolas fechadas e temos esta situação de muitas mulheres que estão com excesso de trabalho fora de casa, vão para casa e têm os filhos em casa também para cuidar, muitas vezes os seus companheiros que, de uma forma geral, também é o que os dados nos dizem, não partilham assim tanto quanto isso as tarefas domésticas e, portanto, estamos aqui a viver uma situação em que as mulheres ou perderam o seu emprego ou não o perderam, mas estão em triacumulação de serviço mais um apoio doméstico que na maior parte das situações aumentou, até porque, por exemplo, o cuidado a familiares mais idosos que muitas vezes deixaram de poder estar em centros de dia e, portanto, passaram a estar em casa mais tempo, isto falando, portanto, no cuidado dos mais idosos, que é algo que é muito importante falar nesta questão do cuidado e nesta questão da igualdade de género, porque efetivamente, estando a nossa sociedade a envelhecer e a nossa pirâmide demográfica, enfim, praticamente invertida neste momento, é extremamente... É pouquinho falar só no cuidado das crianças e não na importância que cada vez mais tem o cuidado dos mais idosos e o quanto isso pesa, portanto, nas mulheres. Com uma agravante que nós vimos também, isso aí são factos, já nem sequer são previsões, que foi durante o confinamento da primavera, aumentou bastante os índices de violência doméstica, quer sobre as mulheres, quer sobre as próprias crianças também, em aglomerados, portanto em famílias onde existe violência doméstica. Aliás, isso despoltou, inclusive, da parte do governo e através da SIG, que executa as políticas de igualdade nesta matéria, um aumento do número de vagas em casas de acolhimento e em casas de emergência para mulheres e crianças, inclusive com ofertas específicas para mulheres mais idosas, porque efetivamente aquilo que se percebeu é que numa situação em que as pessoas estão obrigadas a ficar mais tempo em casa, muitas vezes em espaços confinados, o índice de agressividade também ele vai subindo. Basta até mesmo da parte do agressor não poder abrir a porta e sair e ir apanhar ar para efetivamente poder despoltar mais essa circunstância.
Agora... Como é que podemos tentar contrariar esta tendência e, enfim, adaptarmos a este contexto, não é? Para evitar que a violência doméstica, enfim, se agrave ainda mais? Sim, eu tento ser muito otimista em tudo e, portanto, aqui também acho que a solução é olhar de uma forma positiva para esta matéria. Eu acho que o positivo é, efetivamente, está-se a ter consciência e está-se a tentar antever e não apenas reagir. Por isso mesmo, há foram criadas novas linhas, a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica está reforçada, naturalmente nunca é suficiente, mas há esse cuidado e eu acho que isso é extremamente importante. Mas o outro lado, eu creio que tem que ser a questão da sensibilização, a questão de não permitir que este momento seja no fundo, aquele que marca o retrocesso na área da igualdade de género. Há essa potencialidade, mas eu acho que é muito importante que o governo, que o Estado, as instituições, inclusive as ONGs que trabalham nestas áreas, o próprio setor social que vimos há bocado, o setor solidário, possa estar no terreno de uma forma proativa, apostando muito na sensibilização também. É preciso meios, é verdade, mas eu acho que é muito importante que em fóruns como este e em todos aqueles fóruns onde a igualdade de género tem vindo a ganhar força nos últimos anos, é preciso que este seja um momento em que passemos das promessas às ações. Mais do que nunca isso é importante, porque efetivamente desenvolvimento sustentável sem igualdade de género não vai existir, nunca isso. Portanto, as Nações Unidas têm feito um trabalho enorme nesta matéria, colocando o objetivo número 5 e dizendo claramente que não há redução da pobreza sustentável, não há desenvolvimento económico, não há paz se não tivermos igualdade de género, e eu acho que estamos todos e todas a perceber-nos de que, de facto, este é um momento difícil, crucial e de risco, então não podemos ficar de braços cruzados. Eu acho que, efetivamente, as Nações Unidas, a OCDE, que começou a falar desta matéria há algum tempo, principalmente a OCDE, muito ligada à economia, o Fórum Mundial Económico, não podem deixar turvar este caminho que iam tendo em nome da recuperação económica cega, sem olhar à questão da igualdade de género. Eu acho que seria um grave erro se o fizéssemos. É difícil, não está para acabar, não. Já sabemos que vão haver muitas vítimas colaterais, mas efetivamente creio que é um momento para nos mantermos fortes e unidos nesta luta. É precisamente essa mensagem que o Secretário-Geral das Nações Unidas tem tentado veicular nos últimos meses, nomeadamente em relação à igualdade de género, já que a pandemia nos trouxe, enfim, nos impõe estes desafios tão grandes e implica, tem consequências económicas e sociais tão graves. Vamos aproveitar este momento para, de facto, já que temos que iniciar um processo de recuperação, que o saibamos fazer, que tenhamos uma melhor recuperação e que aproveitemos este momento para mudar paradigmas. E muito obrigado. E um outro paradigma que se pretende mudar dramaticamente é todo o paradigma ambiental e climático, que, na verdade, tal como foi referido na intervenção inicial do professor António Costa Silva, é fundamental para garantir a nossa sobrevivência enquanto da humanidade e, enfim, um futuro para um planeta próspero e saudável. E gostaria de alargar a nossa discussão um bocadinho a esta área com a Sra. Fonseca, da direção da ZER, da Associação Terrestre Sustentável, que todos nós conhecemos e que é, enfim, uma associação que faz um trabalho notável em Portugal na defesa do ambiente. E eu começaria por perguntar, Susana, de que forma é que a associação vê o caminho que agora está a ser desenhado pelos decisores políticos europeus, mas também em Portugal, relativamente, enfim, para avançarmos finalmente, ao fim de tantos anos e de tantos avanços e recuos, para aquilo que se espera que seja uma economia verde, o já famoso Green Deal, que tem sido falado e que o governo português diz que apresentou também, já, aliás, o seu plano no contexto deste Green Deal. Como é que podemos convencer os outros agentes de mudança? Como
trazer a bordo desta grande missão outros agentes, nomeadamente o setor privado e as empresas, tantos que resistem a entrar neste novo paradigma. Bom, antes de mais, bom dia a todos e também agradecer desde logo, obviamente, à APE pelo convite para estarmos aqui hoje, também neste painel tão rico e diversificado, que eu acho que é mesmo isso que nós precisamos, é deste diálogo inter-organizações, áreas, porque de facto a sustentabilidade só se constrói com o diálogo entre todos nós e com o trabalho conjunto e sem deixar ninguém para trás, não é? Nem nenhum dos temas para trás. De facto, nós olhamos este momento, claro que temos a pandemia que veio mudar tudo, digamos que há uma nova onda na Europa que se vinha a formar e que é fruto muito de trabalho, lá está, da parte da ciência, não é? Das universidades, etc., que vêm estudando determinados fenómenos ambientais e o impacto que eles podem ter na nossa existência enquanto espécie, que é disso que muitas vezes estamos a falar, da sobrevivência da espécie humana, não do planeta, porque esse ficará durante muito mais tempo do que qualquer espécie que o habita, mas, portanto, de facto, havia uma onda crescente de consciência, de mais informação também, que é fundamental para a tomada de decisão, e até por parte da opinião pública, claramente, uma pressão cada vez maior para que houvesse mudanças, não é? Para que as mudanças ocorressem de forma concreta no dia-a-dia, para que as pessoas pudessem ter acesso a soluções mais sustentáveis, acessíveis também, obviamente. Infelizmente a pandemia veio aqui atrapalhar um bocadinho o processo, se bem que houve alguns benefícios, como por exemplo nós podemos, já foi aqui falado, não é? Estarmos aqui todos reunidos sem grande impacto ambiental de deslocações motorizadas, podemos dizer assim, mas de facto depois também tudo o que é digital também tem a sua pegada, não é? Nós às vezes esquecemos que tudo e pensamos, vamos passar para digital e deixamos de ter pegada, mas isso não é um facto, não é? Ainda recentemente recebi uma informação que, por exemplo, se nós enviarmos 20 e-mails por dia, ao fim de um ano, isso equivale a andar 1000 km de carro, face a toda a estrutura que está por trás, que suporta toda esta digitalização. Portanto, não é inócuo, não quer dizer que não tenha grandes benefícios, atenção, mas de facto não é inócuo também nós pensarmos na digitalização. Mas, portanto, como eu dizia, estava a haver aqui uma onda muito interessante, a pandemia veio também dar aqui algum tempo, não é tempo, a oportunidade de, se calhar, verificarmos algumas situações e pensarmos que como seria bom termos o planeta de forma diferente, não é? Os rios mais limpos, o ar mais limpo, as pessoas terem contacto com menos ruído, mas infelizmente aquilo que nos preocupa mais neste momento é a resposta, ou seja, nós temos da parte da Europa uma visão clara, corajosa até certo ponto, não quer dizer que nós não quiséssemos um pouco mais, nós queremos sempre mais, mas é uma visão corajosa, interessante, e para nós é muito importante que, não obstante a pandemia, não se tenha abdicado dessa visão, porque esse é o discurso europeu e até em termos de ação parece-nos estar a ir um bocadinho nesse caminho, portanto os documentos que estão para sair vão saindo, pronto, mesmo com algum atraso, 1 mês, 2 meses, mas quer dizer, temos todos que compreender que estamos numa situação diferente, mas no geral a ambição está lá e continua. A nossa grande preocupação é a concretização, porque quando nós temos que passar das palavras aos atos é que as coisas começam a ser muito mais difíceis. E nós temos casos concretos, nós estamos neste momento, por exemplo, a acompanhar um processo de consulta pública de transposição de várias diretivas europeias para Portugal, onde o documento, por exemplo, tinha metas, isto falando mais na parte da economia circular, pronto, só para dar um exemplo concreto, tinha metas de reutilização de embalagens, que até não decorriam da legislação europeia, mas decorriam da vontade do país, da visão, neste caso do Ministério do Ambiente, de começarmos a trabalhar estas áreas, porque a economia circular, já se falou aqui hoje, é de facto fundamental, mas a economia circular, a reciclagem, que é muitas vezes aquilo que nós falamos mais, é o fim da linha, quer dizer que nós temos de trabalhar a montante. Quando o professor António Costa e Silva falava da alteração do paradigma do consumo, não é? E da produção, é muito isto, não é? Nós não estamos à espera da última linha para tratar as coisas, é tentar prevenir a montante. E o que aconteceu foi que, na mesma semana, o texto, que depois foi colocado à consulta pública, as metas não só desapareceram, como foram deixadas à indústria. Ou seja, é como se nós, imaginemos noutras áreas, vamos fazer um paralelo com as alterações climáticas, que é um tema para o qual a maioria das pessoas está mais sensibilizada, até do que para a economia circular e os resíduos, era mesmo chegar às juntas petrolíferas e dizer-lhes, juntem-se aí à mesa, sentem-se todas e decidam quais são as metas que querem cumprir. Pronto, portanto, aqui a questão da vontade política e da coragem política que vai ser necessária para a transição, porque esta transição não vai ser uma transição nem simples, nem fácil, nem sem consequências. E, portanto, o que nós temos e aquilo que nós devemos, enquanto sociedade e organizações da sociedade civil, que estamos aqui também trabalhar, é para que essas consequências possam ser atenuadas, não é? Porque nós não vamos conseguir todos
ficar a fazer as mesmas coisas e pensar que o resultado vai ser diferente. Portanto, nós vamos ter que fazer coisas diferentes e, portanto, vai haver pessoas que se calhar vão deixar de fazer determinadas coisas e nós vamos ter que as apoiar para que possam fazer outras, não é? Já dentro de uma lógica de maior sustentabilidade. Mas esse trabalho é um trabalho que exige um grande esforço por parte, particularmente, eu diria, da comunidade política, um grande esforço e uma grande coragem para resistir a lobbies, porque estas alterações que eu falava nesta legislação, que está neste momento em consulta pública, foram feitas pelas grandes empresas, não são as pequenas empresas, não são as PMEs que se organizam e chegam junto de um governo e conseguem mudar o texto de uma legislação numa semana, não é? Portanto, estamos a falar das grandes empresas, aquelas que muitas vezes têm os relatórios de sustentabilidade, vêm a estes encontros, fazem parte de várias organizações de responsabilidade social, e isso é muito importante, porque estarmos todos juntos e a debater os temas é fundamental, mas depois nós temos que concretizar. E esta concretização, aí nós vamos precisar também, estava a falar da coragem política, sem dúvida, porque há regras que têm que ser estabelecidas a nível preferencialmente europeu, mas quando não pode ser europeu, a nível nacional, para dar o contexto para que todos possam trabalhar, não é, nesse mesmo sentido, mas também vamos precisar aqui de muita visão por parte das empresas, de não estarem sempre a exercer o poder que têm, e isso é reconhecido e todos nós sabemos, para travar, fragilizar, minimizar as alterações necessárias. Portanto, eu acho que esta maior... O envolvimento das empresas e, enfim, um sentido de responsabilidade enfim, mais holístico por parte das grandes empresas nesta grande missão, na vossa opinião. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E isto é importante também começar... Faço aqui também temos aqui também o reitor da Universidade de Coimbra, as universidades. Claro que as universidades podem ter e devem ter aqui um papel muito importante, porque pronto, já falei sobre isto com muitas pessoas e a Sofia Santos, que é uma pessoa que até admiro e, portanto, tem trabalhado muito nesta área também da própria transformação da economia, ela é economista, e ela dizia que nada vai mudar, a não ser que a própria forma como as empresas avaliam os seus resultados, os shareholders, não é? Portanto, os acionistas avaliam o sucesso dos investimentos que fazem. Se isso não mudar, dificilmente depois as práticas vão mudar. Claro que a legislação ajuda, e é por isso que nós defendemos cada vez mais a questão da regulação, portanto, de haver regulamentação, porque dá o sinal e indica para todos o que têm que fazer. Mas esta maior consciência das empresas, esta maior responsabilidade social, que não podem ser só as palavras bonitas nos relatórios, têm que ser em ações, porque muitas vezes o que nós vemos e isso é importante, as empresas envolvem-se em ações de cidadania, de apoio a causas sociais, e isso é muito importante e tem tido um papel muito importante, mas o fundamental para a sustentabilidade é alterarem o seu core business. Portanto, é alterarem o seu modelo de negócio no sentido de ele próprio ser sustentável e permitir às pessoas que são suas clientes, não é? Seja em que área for, terem acesso a produtos mais sustentáveis eles próprios, porque nós não somos todos especialistas em sustentabilidade, nunca vamos ser. Portanto, nós temos que criar uma sociedade onde é mais fácil para as pessoas que queiram ser sustentáveis, sejam elas empresas, universidades, cidadãos, quer dizer, cada um de nós, quando tem que tomar uma decisão, seja em que papel for, ter à sua disposição no mercado aquilo que de facto é mais sustentável e não termos de ser nós, cada um, a consultar 3 índices de sustentabilidade de não sei o quê e depois conjugar mais uns quantos artigos científicos para tomar uma decisão. Isso não pode ser. E para isso nós vamos ter muita vontade política para mudar. A Europa está a dar o sinal, portanto vamos ver até que ponto é que a nível nacional se consegue responder. As evidências mais recentes, do nosso ponto de vista, não são favoráveis, não é? Esta permeabilidade, nomeadamente do Ministério da Economia, que nós sabemos foi aí que foi, digamos assim, lançada a lança, que depois fez mudar a legislação. O Ministério da Economia tem ainda uma visão muito antiquada daquilo que é necessário, não é? Para as empresas. Nós temos que apoiar as empresas que, de facto, são mais proativas. Nós temos vários casos em Portugal, e peço desculpa, estou aqui a sair um bocadinho do tema, mas nós temos vários casos de empresas em Portugal, por exemplo, que se preparam para cumprir legislação, fazem investimentos. Nós sabemos que isso é sempre difícil, pois tem que haver um retorno, não é? Quando se faz um investimento, são negócios, é suposto serem lucrativos. Portanto, fazem investimentos para cumprir a legislação, mas depois, como por exemplo, o Estado não é eficaz na monitorização da aplicação da lei, as empresas que mais investiram e que mais se prepararam ficam prejudicadas face a outras que não investiram o mesmo, mas continuam no mercado a funcionar normalmente e fazem até a competição desleal através de preços mais baixos, não é? Porque não têm tantos investimentos a amortizar. Portanto, esta função fundamental do Estado de regular, de monitorizar, de definir a legislação, definir os caminhos e depois, em diálogo, obviamente, não é arbitrariamente,
são mais proativos e que, enfim, dão prioridade à questão da sustentabilidade, em detrimento daqueles que, enfim, não querem acelerar o passo nessa direção. Exatamente, e aquilo que nós sentimos é que em Portugal muitas vezes, desculpem a frontalidade, se permeia um bocadinho a mediocridade, não é? Ou seja, aqueles que não querem fazer, que só dizem que não conseguem fazer e que é impossível, é que são aqueles que marcam a agenda, em vez de se olhar para aqueles que dizem nós conseguimos fazer, mas podemos precisar de apoios, por exemplo, nós devíamos aproveitar agora este momento, vamos ter fundos. Já estamos a ver, dado o impacto, não é, económico que a pandemia está a ter, se calhar não são assim tantos quanto nós achávamos de início, não é? Mas são fundos, sejam para a questão da recuperação, seja mesmo o próximo quadro comunitário de apoio, então nós vamos ter fundos para a transformação. É uma questão de decidir onde é que se investe, porque há coisas que têm que ser apoiadas. As empresas, nesta transição, têm que ser apoiadas. Nós, enquanto ONG de ambiente, e certamente as minhas parceiras aqui, né, todos nós, todos os que estamos aqui neste barco, consideramos que é importante, mas é importante que haja incentivos e apoios às atividades certas e não continuar a apoiar aqueles que continuam a querer manter o seu modelo de negócio sem alterarem praticamente nada. Isso não nos vai levar no bom caminho. Portanto, vamos ver. Como digo, não estamos assim tão otimistas, quer dizer, porque há muito discurso, mas é que depois é na prática, é nestas pequenas coisas, que podem parecer pequenas, mas que podem ser transformadoras da realidade, é que nós vemos se está lá a consciência, quer por parte das empresas, quer por parte da comunidade política. É um processo complexo e que implica o envolvimento dos mais variados setores da sociedade, enfim, portuguesa, europeia, mundial, para que de facto haja aqui uma mudança radical e para que de facto consigamos ter uma sociedade e um planeta mais sustentável. O nosso tempo esgotou-se, aliás, até ultrapassámos ligeiramente. Eu agradeço muito aos quatro por estarem aqui connosco neste nosso palco virtual e passo agora a palavra ao engenheiro Pablo Silva para continuar com a sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Foi uma grande conferência, o que prova que não é preciso estarmos em presença para fazer uma grande conferência. Obrigado, António Ferrari, pelas suas habituais e naturais perguntas inteligentes e conhecimento elevado da situação. A todos os que participaram, agradeço profundamente. Não se esqueçam que agora, noutro palco, mas deve ter começado, ou está mesmo a começar, estava marcado para as 11, temos uma sessão dedicada às questões da educação, da sustentabilidade e a educação, com a participação do ISCTE, do ISEG, do ISCAL, do Instituto Politécnico de Setúbal, da Universidade Europeia. Portanto, um grupo, mais uma vez, de alto nível, está noutro palco, mas está na semana. Às 15 horas estaremos aqui no palco principal, estaremos aqui de volta com a conferência dedicada ao Programa Mundial do United Nations Global Compact SDG Ambition. É também um magnífico painel e certamente uma oportunidade de aprendizagem sobre esta questão de grande importância. Obrigado a todos. Neste momento registramos qualquer coisa como perto de 200 pessoas que estão online a participar neste evento. A todos agradeço. Não são pessoas desconhecidas, muitas delas são pessoas que estão neste grande mundo da responsabilidade social e da sustentabilidade e que têm as mais diversas responsabilidades, quer a nível empresarial, a nível académico, etc. Portanto, para todos, o nosso muito obrigado pela vossa participação. E pronto, desejo-vos uma ótima semana da responsabilidade social. Até já.